Bom dia, lindo dia! Sejam bem-vindas ao nosso Devocional Kairos. Hoje é dia 1 e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando desse conteúdo tão poderoso que toca na nossa alma, toca no nosso coração, para a gente poder viver uma vida com muito mais leveza, muito mais plenitude. E no nosso devocional de hoje, a gente vai falar sobre quando a ansiedade tenta assumir o controle. E aí, você se considera uma pessoa muito ansiosa, você está sempre com seus pensamentos lá no futuro, você tenta controlar tudo, até aquilo que está fora do teu controle? Como que você se relaciona com a sua ansiedade? Ao acordar, os seus pensamentos já começam a vir na tua mente com vários tenquês, e eu vou te falar uma coisa, às vezes os nossos pensamentos nos cansam muito mais do que se você fazer uma corrida de 10 minutos na academia. O nosso cansaço mental, eu pelo menos acredito que muitas vezes ele é mais pesado do que o físico, sabe? Porque o cansaço físico, se você tiver uma boa noite de sono, uma boa alimentação e uma boa hidratação, você consegue resolver de uma noite para o dia. Agora, o cansaço mental, não. O cansaço, ele vem de uma sobrecarga, de um carregar de pesos desnecessários na nossa mente, no nosso coração. E o propósito do devocional de hoje é poder te ajudar a aliviar todos esses pesos que você carrega aí na tua mente e no teu coração. E no nosso devocional de hoje, eu quero trazer a mensagem de que a ansiedade nasce quando a mente corre rápido demais e o coração não consegue acompanhar, sustentar todos esses pensamentos. E hoje, o foco é a gente poder trabalhar essa ansiedade, o medo de conseguir, aquela sensação de perda de controle, né? Você sente isso? Eu acredito que aqui ninguém deva sofrer por isso, né? E aprendendo a sair desse futuro que a gente fica imaginando como tem que ser, como deve ser, criando regras absurdas e trazer a nossa mente aqui para o estado de presença, porque é somente no aqui e no agora que a gente consegue fazer alguma coisa, não é verdade? E você pode fazer esse devocional de hoje ouvindo alguns louvores. Eu até coloquei uma musiquinha aqui, mas eu percebi que a musiquinha me desfoca. Então, você pode escutar o louvor da Aline Barros, que é Descansarei, um louvor muito bonito, que traz uma calmaria na alma, no teu coração. E o louvor também Em Teus Braços, da Laura Solders. Nossa, eu nem sabia que era ela a cantora. Esse louvor também é um louvor que te traz muita confiança para poder seguir na vida. E eu quero ler uma mensagem, mas escuta essa mensagem não como eu, Aline, um ser humano falho, que também está no processo, lendo para você. Mas eu quero que você escute essa mensagem como se Jesus, como se o Deus que habita dentro de você estivesse falando com você neste exato momento. Aqui eu só sou um canal de transmissão da mensagem, porque a mensagem principal vem do nosso Senhor. Filha, eu vejo o quanto você tenta manter tudo sob controle, porque no fundo você sabe, você acredita que se relaxar, tudo vai desmoronar. Você é assim? Tem medo de descansar e acabar perdendo o controle? Tem medo de sair do controle e medo do que pode acontecer? Então essa mensagem é para você. Veja o seu esforço, Jesus falando com você. Veja o seu esforço silencioso, suas tentativas de antecipar problemas, sua mente criando cenários para te proteger da dor. Mas deixa eu te revelar algo com verdade e muito cuidado. O excesso de controle não te protege, ele te cansa. A ansiedade não nasceu porque você é fraca. Ela nasceu porque você aprendeu que precisava ser forte o tempo todo. E ninguém consegue ser forte o tempo todo. Você confundiu responsabilidade com sobrecarga. Confundiu cuidado com vigilância constante. E sem perceber, começou a viver no amanhã, enquanto eu, Jesus falando com você, continuo agindo no agora. Quando você tenta resolver tudo antes da hora, o seu corpo entra em um estado de alerta, seu coração acelera, sua respiração encurta e a sua alma perde o descanso. Eu nunca te pedi para carregar o futuro, eu te pedi fidelidade no presente. Deus
falando com você. Você não precisa prever tudo para estar segura. Segurança não vem de controle, vem da confiança em Deus. E confiar não é cruzar os braços, é fazer sua parte sem tentar ocupar o meu lugar. Quantas vezes a gente deixa de ser humana para querer ser Deus, achando que a gente sim tem todas as respostas e as melhores respostas, não é verdade? Hoje eu te convido a soltar o que está nas suas mãos, não como desistência, mas como maturidade espiritual. Há coisas que você não perde quando entrega, você se liberta. Você não está atrasada, você não está falhando, você está em processo. E processos não exigem pressa, exigem presença. Caminhe comigo hoje, só hoje, e isso já é o suficiente. Espero que essa mensagem de Jesus tenha tocado no teu coração, mas a gente ainda não acabou o nosso devocional. E eu quero que você entenda o porquê que o problema de ansiedade muitas vezes acontece. Porque a gente ter essa clareza do porquê que nós pensamos assim, qual é a raiz do problema, é muito importante. Então, a ansiedade, ela surge quando existe uma tentativa de evitar o sofrimento futuro por meio do controle emocional. Muitas vezes, do controle mental também. Muitas vezes, por a gente não confiar na nossa capacidade de que a gente consegue dar conta, por uma insegurança, por uma distorção da nossa identidade, por muitas vezes a gente não saber como nós somos, quem nós somos, a gente vai querer controlar tudo. A gente vai querer evitar o sofrimento sem nem imaginar que muitas vezes esse sofrimento que está na nossa cabeça é muito maior do que o sofrimento do fato, da realidade. E muitas vezes a gente dá super conta de viver o que a gente tem que viver, mesmo que seja uma situação dolorosa, mas por não acreditar que a gente dá conta, a gente acaba sofrendo em excesso. Isso muitas vezes aconteceu porque lá na tua infância você teve que tomar decisões, tomar um posicionamento de responsabilidade em momentos da tua vida que talvez você ainda não estava pronta para assumir tais responsabilidades. Isso também acontece quando essa criança lá na infância, ela vive muita instabilidade emocional, pais que discutiam muito, mãe que estava presente de forma física, mas ausente de forma emocional para aquela criança. Quantas pessoas não viveram isso, né? Tiveram pais muito presentes, mas essa criança ela foi muito negligenciada emocionalmente. Foi aquela criança que não foi vista, né? E há coisas que você... Opa, peraí, troquei aqui as bolas, gente, peraí. A mente para... Aqui é o meu roteirinho, né? Ela vive nessa instabilidade emocional, ou aprenderam, e essa parte é a parte mais dolorosa, né? Que é quando essa criança ela aprende que errar é errado, que errar é motivo para punição, que se ela errar ela vai perder o amor dos pais, perder a aprovação. E é muito importante a gente entender que errar faz parte de um processo de aprendizado. Você só erra porque você está aprendendo. Sem erros não existem resultados. Ninguém consegue ser perfeito o tempo inteiro. E aí, a mente passa a acreditar que pensar em tudo é uma forma de proteção. E o problema é que essa estratégia que um dia te ajudou, preciso pensar em tudo, planejar tudo, para eu estar pronta quando as coisas acontecem, na verdade, só gera aquela sensação de que você está em constante ameaça, mesmo quando você não está. Quando o nosso valor pessoal ele é associado ao nosso desempenho, a gente passa a acreditar que a gente só vai ter valor quando a gente acerta em tudo. E a partir do momento que você pensa dessa forma, pode ter certeza que a ansiedade ela vai estar o tempo inteiro ativada, porque ela vai estar te protegendo daquilo que simplesmente não existe perigo nenhum. Porque a ansiedade, ela vira uma tentativa inconsciente de não falhar, de não decepcionar e de não perder o controle. Ela não é a falta de fé, é o excesso de peso emocional que você foi acumulando ao longo dos anos. A ansiedade, ela está muito associada a uma hiperatividade da amígdala, né? Se a gente for falar aqui em questão neurociência do cérebro, né? E a amígdala, ela está associada à detectação, existe essa palavra? Em detectar perigos, né? Então, quando essa amígdala, ela está ativa, ela é importante para nos protegermos quando esse perigo, ele é real.
real. O problema é que quando o perigo não é real, ele é mais uma fantasia da nossa cabeça, uma construção dos nossos pensamentos. Essa amígdala, ela continua ativa e ela nunca vai questionar se esse pensamento ele é verdadeiro ou ilusório. Se você acredita que um perigo ele é real, a sua mente ela só vai dizer, ok, se você está dizendo isso, então você tem razão. E aí a amígdala vai entrar em ação. Gente, pensa no quanto isso sobrecarrega nosso sistema nervoso central, né, que é o nosso cérebro, nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e o nosso sistema periférico, né, que são os nossos movimentos, o nosso sistema como um todo. Imagina o teu corpo trabalhando 24 horas sem descanso para te proteger de algo que simplesmente não existe perigo nenhum. É uma sobrecarga física, emocional, intelectual e espiritual extremamente pesada. É por esse motivo que você sente dores de cabeça, é por esse motivo que você sente dores no corpo. A aluna tá meia hora pedindo para subir, gente, meu Deus, né? Aí quando sobe, quer descer, vai entender esse povo. Então, imagine, às vezes você fala assim, eu tô com dor no corpo, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor nisso, eu tô com dor naquilo. E aí o que a gente faz? A gente vai direto para os remédios, para as medicações. Sendo que, na realidade, o que a gente precisa é de autoconsciência, é a gente parar para se ouvir e reorganizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas sensações e sentimentos. Porque a nossa vida, ela não é perfeita. A gente vai ter pensamentos ansiosos, a gente vai ter pensamentos de medo, de insegurança, de frustração, de culpa, de autocrítica. Isso é inerente do ser humano, principalmente no mundo que a gente vive, né? Em meio a redes sociais, a gente liga a televisão, só falta sair sangue da televisão. Só que o problema não é o que você pensa ou sente, é o que você vai fazer com tudo isso, né? E ao mesmo tempo onde tudo isso está acontecendo, a gente ativa também o nosso córtex frontal. Ele é responsável pela nossa capacidade de planejamento e tomada de decisão. Então, quando a amígdala ela fica ali o tempo inteiro ativa, em outras palavras, quando você fica o tempo inteiro ansiosa, preocupada com tudo, querendo controlar tudo, a tua capacidade de raciocinar, de pensar claramente, de tomar decisões, inclusive decisões simples, como, por exemplo, o que eu vou comer hoje? Né? Você acaba perdendo essa capacidade. Você já percebeu que quando você está muito ansiosa, parece que uma decisão simples, como, por exemplo, será que hoje eu tomo suco ou eu tomo que suco que eu quero? É uma coisa tão simples, né? Mas a gente tem dificuldade. Mas por quê? Porque você está extremamente sobrecarregada emocionalmente. E o que é importante a gente entender? Que práticas de respiração lenta, atenção plena, foco no momento presente, te ajuda a regular tudo isso. Inclusive, eu quero te fazer um convite. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente tem aulas de autoconhecimento com práticas de meditação e mindfulness e psicologia positiva, além de neurociências, para te ajudar a regular todo esse sistema nervoso central. O preço gente, é menos do que uma pizza. É muito barato a assinatura para você poder ter 4 aulas de meditação por mês, além de uma plataforma onde essas aulas ficarão gravadas, caso você não consiga estar presente na segunda-feira, às 20 horas. Ali vai ser um momento seu, um momento de você se conectar com as suas emoções, aliviar o estresse, aliviar essa ansiedade, acaba com o teu dia, acaba com a sua tomada de decisão, com seus relacionamentos. É muito importante você ter essa pausa, tá bom? E eu quero te fazer esse convite. E o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, e o que algumas pessoas da Bíblia já passaram por esses momentos, e o que Jesus ensinou esses personagens da Bíblia a como lidar com isso. Jesus entrou na casa de Marta. Quem conhece aqui a história de Marta e da Maria? E o que recebeu com zelo e dedicação? Marta recebeu Jesus com esse zelo e dedicação, né? Mas Marta estava acostumada demais. Ai, meu Deus do céu! E a Marta, ela estava ocupada demais com os fazeres da casa, preocupada em fazer tudo da melhor forma. Quem aí é assim, né? Está preocupada com tudo, menos com o essencial.
E Marta, cansada e ansiosa, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa se a minha irmã tenha me deixado servir sozinha? A irmã de Marta é a Maria. Disse-lhe para ela me ajudar. Jesus respondeu com amor, mas com firmeza, e é essa atitude de Jesus que a gente precisa ter frente à vida. A gente tem que se posicionar nos nossos relacionamentos, mas com amor, mas com firmeza. E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, que era ouvir a palavra. E Maria escolheu a melhor parte. E você, o que você vem escolhendo? Você vem escolhendo as preocupações, as frustrações, os temquês, as autocobranças, as expectativas das outras pessoas, atender às expectativas do mundo? Ou você está escolhendo a melhor parte, que é o autoconhecimento, a expansão de consciência? Você tem um tempo para você, um tempo para você se reorganizar, priorizar o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento espiritual, construir a vida dos teus sonhos. O que você vem priorizando? Redes sociais, olhar a vida do outro, fofocar a vida do outro, ou você está escolhendo olhar para a tua própria vida e tomar decisões melhores? Muitas vezes a gente está apontando um dedo para o outro, mas tem 3 voltados para a gente. Eita, toma essa, né? A gente podia ter ficado sem essa, né? Toma aí, desavisada. E quais foram os versículos que a gente trouxe no nosso devocional de hoje, caso você queira ler na tua Bíblia e aprofundar essa leitura? Não andeis ansiosas por coisa alguma, dizem Filipenses, versículo 4, capítulo 6. Assim como em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade. E para fechar o último versículo, basta a cada dia o seu próprio mal, em Mateus, capítulo 6, versículo 34. E aqui eu deixo a mensagem: Deus não pede para que você ignore os problemas, mas que você entregue o peso do futuro. E eu quero trazer aqui algumas perguntas para você refletir. A primeira pergunta é: o que você está tentando controlar e que não está no teu controle, no teu domínio? Por exemplo, o comportamento dos outros não está no seu controle. Como o outro reage, como o outro se sente, como o outro decide. Isso não está no teu controle. Segunda pergunta: que medo sustenta a sua ansiedade hoje? Porque a ansiedade, ela só acontece porque você tem medo de que algo no futuro possa acontecer e você não dê conta disso. Então, quero que você observe os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que estão produzindo medo e automaticamente gerando ansiedade, para que a ansiedade venha te proteger daquilo que muitas vezes não está no teu controle? E a terceira e última pergunta: como posso viver esse dia com mais presença? E eu quero deixar aqui um exercício de mindfulness para você aplicar no teu dia. Então, inspire profundamente pelo nariz, contando até 4, segure 2 segundos e solte o ar lentamente pela boca, contando 6 segundos. E ao término dessa expiração, nós iremos dizer: agora é suficiente. Vamos fazer juntas? Então, inspira profundo em 4 segundos. Segura em 2 segundos. Solta em 6 segundos pela boca. E repita comigo: para hoje, isso basta. Para hoje, isso é suficiente. Agora, colocando tudo isso em prática, liste suas preocupações e coloca o que você pode agir hoje e o que não está no teu controle. E para a gente fechar o nosso devocional, vamos para a nossa oração. Fecha seus olhos, eu vou ler esse texto e eu quero que você escute isso no fundo da tua alma. Senhor, hoje eu reconheço que eu tentei carregar pesos que não foram feitos para mim. Eu confesso que muitas vezes confundi responsabilidade com controle e cuidado com medo. Minha mente correu para o futuro tentando se proteger, enquanto a minha alma se esquecia de descansar em ti. Eu te entrego agora as minhas preocupações, meus medos e minhas tentativas de resolver tudo sozinha. Aquieta meus pensamentos, regula meu corpo, organiza as minhas emoções, ensina-me a viver um dia de cada vez, a confiar de forma prática
a agir com sabedoria, sem tentar ocupar o seu lugar. Onde há tensão, libera descanso. Onde há medo, estabelece segurança. Onde há ansiedade, planta presença. Eu hoje escolho caminhar contigo, consciente de que tu sustentas aquilo que eu não consigo controlar. E como oração de agradecimento, a gente vai falar de forma afirmativa. Obrigada, Deus, porque hoje, coloca a mão no seu coração e repita em voz alta. Obrigada, Deus, porque hoje eu caminho com mais presença e menos ansiedade. Sei lá para onde foi meu microfone. E mais, obrigada, Deus, porque hoje eu caminho com mais presença e menos ansiedade. Eu confio, eu descanso, eu sigo com clareza. Meu coração está mais calmo, minha mente mais organizada. Eu faço a minha parte e confio que o Senhor faz a sua. Eu vivo mais refém, eu não vivo mais refém do futuro. Eu habito o agora. A paz governa as minhas decisões e eu estou segura, eu estou sendo guiada e eu estou em processo. Amém! Eu espero que esse devocional tenha tocado na sua alma. Não sei, o meu microfone caiu. Não sei como é que ficou essa gravação, se for o caso eu gravo de novo. Mas se você quer continuar acompanhando os nossos devocionais, não esquece de me seguir, de ativar as notificações, porque todos os dias eu vou trazer conteúdos aqui. E se você quiser fazer o nosso acompanhamento terapêutico, é um acompanhamento de 3 meses completos, onde você vai sair outra pessoa. Você vai trabalhar a tua identidade, as suas crenças, a sua mudança de mentalidade, estabelecer metas assertivas, e eu vou te acompanhar até você alcançar as suas metas. Então, se isso faz sentido para você, eu fico no aguardo do teu contato para a gente poder marcar um diagnóstico de 30 minutos totalmente gratuitos para a gente poder ver aí qual é a melhor forma que a gente pode transformar a sua vida hoje. E que Deus abençoe. Se esse podcast fez sentido para você, compartilhe com as suas amigas e deixe aqui nos comentários como esse podcast tocou na tua alma, tocou no teu coração, porque para mim o teu comentário é muito importante para eu reajustar a minha rota. Então que Deus abençoe e nos vemos amanhã. Um beijo!